Nina e o Mistério do Casarão, por Ada May, capítulo 3. Encontros e reencontros. Por que será que às vezes vivemos momentos tão mágicos que duvidamos da nossa capacidade de crer? Boa noite, desejou a mãe, enquanto afufava as cobertas da filha e lhe aplicava um último beijo na bochecha. Nina estava morta de cansaço. E depois de toda a trabalheira que tivera ao longo daquele dia interminável, imaginou que bastaria cair na cama para mergulhar no sono. No entanto, mal a mãe saiu do quarto e tudo ficou péssimo. O colchão parecia cheio de calombos, o travesseiro se transformara num pedregulho e a colcha, antes macia e quentinha, de repente parecia querer sufocá-la com um calor opressivo. Sentou, pressentindo que aquela seria outra noite de amargar. Sabia que era só pegar no sono para ser visitada por algum daqueles pesadelos horríveis que pareciam ficar de plantão a noite inteira, somente esperando a melhor hora para azucrinar uma pobre criatura adormecida e indefesa. Por via das dúvidas, achou melhor levantar para pegar o velho radinho de estimação que, já fazia um tempão, vivia esquecido na gaveta da cômoda, mas que numa hora de aperto como aquela ainda podia servir como companhia. No instante em que voltava para a cama, reparou que havia uma pequena bola de luz flutuando no ar, tremelicando sobre a cômoda. A bola emitia uma linda luz azulada, que iluminava a obscuridade do quarto e fazia movimentos curtos de ir e vir. Parecia uma diminuta nave espacial, decidindo onde deveria pousar. Nina achou que iria gritar por socorro novamente, mas assim que pensou nisso, a bola azul começou a brilhar e oscilar na direção de sua cama. Então, a esfera azulada cresceu e cresceu até ficar enorme, para finalmente eclodir numa espécie de maravilhosa garoa luminosa. Foi de repente, como num passe de mágica, ou um sonho, ou um milagre, que Nina avistou dentro daquela explosão de luz a silhueta de uma pessoa. Seu coração ameaçou parar de bater dentro do peito, e suas pernas ficaram moles como geleia. Então, num relance, a névoa brilhante se dispersou no ar e Nina deu de cara com seu querido avô. Ele estava sentado à beira da cama, com apenas alguns passos de distância a separá-los. Trazia no rosto seu costumeiro sorriso sapeca, de criança grande quando faz arte. E aí, gostou da bola azul? Fiz questão que fosse azul. Ainda é a sua cor preferida, não? Perguntou ele todo feliz. A surpresa, a emoção e o deslumbramento daquele momento deixaram Nina completamente muda. Ela queria muito falar, mas as palavras simplesmente haviam sumido. Seus pensamentos, porém, agitavam-se num verdadeiro turbilhão em sua mente. Isso não é possível. Será que estou sonhando? Não. Como pode ser sonho se eu ainda nem me deitei? Ela apertou a vista, tentando enxergar melhor na penumbra. Vô, é você mesmo? Perguntou em pensamento, já que sua boca não conseguiu dizer absolutamente nada. Claro que sou eu, minha garotinha. Você não me chamou? Então, Deus finalmente achou que eu estava pronto para poder atender ao seu chamado. E cá estou, um criado ao seu inteiro dispor. Ela esfregou os olhos, tentando acreditar no que eles viam. Queria falar e não podia, porque estava paralisada como um bicho empalhado. Entretanto, sabia que precisava agir, pois não podia perder aquela oportunidade de se comunicar com o avô tão querido, de viver aquele reencontro inimaginável e maravilhoso. Já estava entrando em pânico por não conseguir fazer as palavras saírem de sua boca, quando percebeu que elas teriam que vir do seu coração. Vô, você não imagina como sinto sua falta, pensou ela.
querendo contar da dor que morava em seu peito, mas não pôde, pois foi sufocada por uma avalanche de lágrimas que revelavam tudo. Esse é o motivo da minha vinda, querida, para humildemente lhe pedir: pare de sofrer e de chorar por minha causa. Veja, olhe para mim. Não pareço bem vivo e saudável? Nina parou imediatamente de chorar. De repente, uma calma vinda de certo de um outro mundo melhor que esse envolveu seu coração e serenou sua mente. Começou a reparar no avô e notou que ele estava mesmo com ótima aparência. Na verdade, ele parecia bem mais moço do que ela se lembrava. Sua imagem era como uma foto viva e brilhante, translúcida e transparente, tudo ao mesmo tempo. Nina pensou que se parecia com as holografias que vira certa vez numa exposição do Museu de Arte Contemporânea. É como lhe pareço agora? Como uma holografia? Bela comparação. O problema com essa nova forma é que não tenho consistência física nem mesmo para te dar um abraço. Sou como uma imagem projetada no espelho da tua mente. Repare que, mesmo se fechar os olhos, continuará me vendo. E também já percebeu que nossa conversa se dá pela força do nosso pensamento? Explicou o avô. Mas, vozinho, como isso é possível? Você não estava morto? Perguntou Nina, sentindo-se muito confusa com aquela novidade. Morto? E o avô deu uma sonora gargalhada, que, aliás, era sua marca registrada nos velhos tempos e tinha o dom de encher de alegria o coração da neta. Nunca. Essa morte, que segundo uns e outros significa o fim de tudo, graças a Deus, não existe. A vida continua sempre. Ela apenas muda de estado. No nosso caso, ela mudou do plano físico para o espiritual. Como assim? Você virou um fantasma? Perguntou a garota, tentando compreender a explicação do que ela sempre havia considerado uma coisa inexplicável. Lembre-se das suas aulas de ciências, dos estados de transformação da água. Imagine a água sendo fervida e se transformando em vapor. É uma transformação da matéria, do estado líquido para o estado gasoso, não é? Pois então, os seres humanos também passam por uma modificação da matéria quando são alcançados pelo fenômeno que chamamos morte. Quando vivo, eu era um espírito recoberto por um corpo de matéria mais densa, de carne. Agora, depois de transmutado pela morte, continuo tendo meu corpo espiritual, só que ele é composto por uma matéria muito mais sutil e infinitamente mais delicada. A alma ou espírito não pode morrer porque é imortal. É como se você, quando vivo, tivesse um corpo tipo água e agora, depois de morto, passasse a ter outro, mais delicado, tipo gasoso? Perguntou Nina, querendo entender aquilo tudo, porque continuava mais confuso que cachorro que caiu da mudança. E como posso vê-lo e ouvi-lo, mesmo nesse seu novo jeito mais sutil de ser? Qualquer pessoa poderia vê-lo? Ouvi-lo? A imagem do avô em sua mente tremulou por um instante. Talvez pela ansiedade que ele sentia, tentando encontrar uma maneira clara de se fazer compreender. Eu acho que não. Acontece, querida neta, que você tem um talento, ou melhor dizendo, uma certa aptidão, que te permite perceber as pessoas que, como eu, já passaram para o lado espiritual da vida. Chame essa capacidade de mediunidade. Se a Juliana chegasse aqui, nesse momento, ela também poderia vê-lo? Conseguiria conversar com você, como estamos fazendo agora? Perguntou a garota. Talvez sim, mas é mais provável que não. Depende do grau de sensibilidade que ela possui. Do nível da sua mediunidade, que, afinal de contas, é uma coisa que todo mundo tem, mas que varia muito de grau, de pessoa para pessoa.
Se ela for tão sensível quanto você, é certo que ela conseguiria participar da nossa conversa. As outras possibilidades seriam que ela não percebesse na dica de nada, ou que tivesse uma ligeira impressão de que há uma presença no ambiente, ou que apenas sentisse um ligeiro arrepio na nuca. Enfim, as possibilidades são tão cheias de nuances quanto as próprias pessoas. As pessoas que têm uma sensibilidade como a sua são chamadas de médiums, que significa que vocês podem perceber as duas realidades ao mesmo tempo, a material e a espiritual. Agora acho que entendi, vô. Tenho a capacidade de funcionar como uma espécie de intermediária entre essas duas realidades. Ela parou por um instante, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras para fazer sua próxima pergunta. E os meus pesadelos, vozinho? Será que eles têm algo a ver com essa tal mediunidade? É possível que ela interfira um pouco, sim. Por isso é sempre muito importante que você faça uma prece caprichada antes de dormir. Peça a Deus, a Jesus e ao teu anjo da guarda que a protejam de todo o mal, que te deem uma tranquila noite de sono e que afastem de ti qualquer presença indesejada que porventura esteja tentando ameaçar a paz do teu espírito. Então, foi a vez do avô de parar um instante, à procura das palavras certas para tentar aconselhar sem magoar a neta. Também ajudaria muito se a mocinha parasse com essa mania de gostar dessas histórias de horror, cheias de monstros, de bruxas, de fantasmas e não sei mais o que de esquisito. Elas te impressionam de uma maneira ruim. Entendeu, minha flor? Acho que entendi, vozinho. Tenho que agir e rezar para ajudar Deus a me ajudar. Antes que me esqueça, gostou do meu bem-te-vi? Perguntou o avô. Vô, não me diga que você também pode virar bicho. Nina começou a rir, tentando imaginar o avô bancando o passarinho, voando de lá para cá com a boca cheia de minhocas. Foi a vez do avô captar a ideia da neta e dar uma bela gargalhada. Não, meu amor, aquele bem-te-vi é um velho conhecido meu aqui da praia. Apesar de você não ter percebido, a verdade é que também estive contigo. Naquela hora, lá na praia, não suportei mais te ver tão triste. Então fiz com que meu pequeno amigo emplumado cantasse para alegrá-lo. Parece que conseguiu, não foi? Nina balançou a cabeça em sinal afirmativo. Tinha os olhos rasos d'água novamente. Bom, a conversa está muito boa, mas já está na minha hora de partir, avisou ele. Ah, não! Quando vou poder te ver outra vez? Perguntou Nina, ficando aflita só de pensar nessa nova separação. Quando Deus quiser, minha bonequinha. Mas não se preocupe, porque sempre estarei contigo no meu coração e nas minhas preces. Lembre-se que o amor une as almas para sempre. Nada pode separar em definitivo as almas que se amam de verdade. O nosso reencontro é certo. Agora preste muita atenção nesse meu conselho. Todo cuidado é pouco no antigo casarão. Aquele não é um bom lugar para se visitar, principalmente se você estiver sozinha. Existem forças ruins agindo por lá. Seja uma boa menina e tente ficar longe dali, está bem? Disse o avô. Nina fez que sim com a cabeça e ele voltou a sorrir. É hora de dizer adeus, amada. Tenho que ir. Fica com Deus. Mal Nina piscou os olhos e ele havia desaparecido. Ela sentiu seu coração se apertar e achou que ia cair no choro outra vez. Mas então lembrou das palavras do avô que ainda ressoavam em sua cabeça. Não devia chorar. Ele estava bem. Imaginou que era como se ele tivesse feito uma longa viagem para um país bem distante, como o longínquo Nepal. Um dia desses, quando fosse a hora certa,
ela o reencontraria. Nosso reencontro é certo, murmurou em voz alta, como se para ter certeza de que o acordo fora firmado. Então, se deitou novamente. Deu no travesseiro o abraço apertado que desejava ter dado no avô e começou a rezar o Pai Nosso. Agora, tinha certeza de que dormiria como um bebê. Aprendera naquela noite inesquecível que quem tem Deus no coração e amores imortais não precisa ter medo de nada. Holografia. Processo de produzir imagens sem o uso de lentes, através de ondas ópticas, utilizando-se o raio laser.